Olá, iniciando mais um episódio do Amadcast. Hoje, como host, a Débora Gonçalves. Bem-vinda, Débora. Obrigada. E como convidado, nós vamos falar sobre arbitragem na desapropriação. Está aqui a Camila Linhares, bem-vinda, Camila, e o Fernando Magalhães, dois experts em arbitragem e em desapropriação. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Como a nossa pergunta, sempre que a gente pergunta para todos os nossos convidados, já virou uma pergunta clássica. A gente sempre pergunta por que a escolha do direito e por que, aí depois, finalmente, por que estar nessa área? O que te levou a escolher essa área? E aí vamos dar preferência para a Camila primeiro, por uma questão feminina. Bom, inicialmente eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. Eu nunca pensei em outra profissão além do direito. Não precisei de fazer nenhum teste vocacional. Então, aos 17 anos, eu já sabia que eu iria para a faculdade de Direito. Aos 22, já tinha feito a tal da OAB e já estava feliz dentro da área jurídica. O que eu não sabia que eu seguiria uma carreira que eu mal aprendi na graduação. Sim. Que era a arbitragem, a mediação, dentre outros meios que a gente chama de meios adequados. Então, o que eu posso revelar? O direito, vamos dizer que eu nasci vocacionada. A arbitragem e mediação me fisgou no meio do caminho. Mas na faculdade você nem imaginava da arbitragem? Nem imaginava. Nós estamos falando, sei, né? a gente, aqui a pegadinha, a gente já tem que ir Quanto revelando tempo? a idade. Quanto tempo? Digamos que eu entrei do berçário para a faculdade, então a gente está falando dos anos 2000. Falaram que o ano ia acabar de 99 para 2000. Não, acabou. No ano 2000 entrei na graduação. Nesse contexto, a gente não se falava em meios para a solução de conflitos para além do poder judiciário. Não se tinha conhecimento. Os meus mestres não tinham esse conhecimento, exceto um professor que eu tive, que hoje até é na área de família, eu até cito ele aqui, o professor Valcir, foi professor de muitos e referência. E o professor Valcir falou assim, gente, tem mediação na área do contexto familiar, está surgindo aí, mas túnel do tempo, nós estamos no contexto de 2004. Eu tinha acabado de mudar o Código Civil, porque eu sou daquela geração que teve que estudar dois Códigos Civil. Entrou na faculdade, na hora que saiu, já não sabia nem civil mais. Então, nós não tínhamos o Código de Processo Civil atualizado, não tínhamos legislação própria de mediação, já tinha de arbitragem. Vale dizer que a legislação própria de arbitragem do Brasil, ela é desde 96, mas nós não tínhamos esse conhecimento na prática. Então, eu não aprendi. No meu primeiro ano, assim que eu saí da faculdade, eu vi uma vaga, secretária-geral de Câmara de Arbitragem. Eu falei assim, gente, eu formei para ser secretária, não menosprezando a função de secretária, mas eu não tinha feito direito, eu queria advogar. E eu me falei, Camila, é muito interessante, vai lá na instituição. Quando eu cheguei no processo seletivo, ainda era processo seletivo presencial, né, gente? Nós estamos falando de 2005. Tínhamos várias pessoas que tinham feito intercâmbio fora do Brasil, interessadíssimos na vaga, assim, é aqui que eu vou ficar. E eu lembro até hoje da pergunta à época que o superintendente da instituição me fez, Camila, por que você quer trabalhar com arbitragem? Nisso eu já tinha estudado um pouquinho, eu falei assim, porque eu não acredito que nós temos outra forma de resolver um conflito que não seja o judiciário. Então, se existe esse caminho, eu quero aprender. E como essa resposta, ele me falou assim, você está contratada, sabe por quê? Eu não posso acreditar que no ano de 2005, uma garota de 23 anos não acredita em outra forma de solução de conflito que exista para além do judiciário, sendo que o judiciário já está falido. Ele já não dá conta de todas as demandas. Então, a oportunidade de aprender você vai ter. E isso eu me apaixonei e nunca mais saí. Mas com essa resposta eu já entreguei toda a minha idade. Você mesmo ressaltou, você entrou, era bebê. Não preocupe com isso. E você, Fernando? Então, né, primeiro, boa noite para vocês, boa noite, Ana Paula, boa noite, Débora, boa noite, Camila. Muito feliz de estar novamente aqui com vocês para a gente debater esse tema interessante. E muito bom estar aqui com a Camila, que somos colegas já há um bom tempo, né, Camila? A gente se conhece da arbitragem também. Do berçário, Fernando. Na época, comecei a atuar na arbitragem
em razão do próprio direito imobiliário. Escolhi o direito mais por influências da família, que já tinham muitos familiares atuando nessa área, e também pelo gosto de estudar história, estudar as relações humanas e entender, né, como o funcionamento da legislação. E fiquei muito feliz no direito imobiliário, porque é um direito dinâmico, um direito que você tem que ter um contato com outros profissionais. Então, você atua de uma forma assim, você tem que ter uma convivência com engenheiros, com arquitetos, com corretores. E isso traz um dinamismo muito interessante na profissão do advogado que atua no direito imobiliário. E a arbitragem é um aliado no direito imobiliário. E a Camila, a gente já se conhece, né, desde o berçário. E quando eu estava iniciando minha atuação no direito imobiliário, estava iniciando também a lei de arbitragem. As câmaras estavam surgindo, estava ganhando força, né, o direito arbitral, e tive boas experiências na arbitragem, né, inclusive na câmara em que a Camila era secretária na época, nós tivemos lá várias ações acompanhando como advogado, e também já tive a oportunidade também de atuar como árbitro, né. E aí nós resolvemos, convidei, né, a Camila, sugeri para vocês, fico muito feliz de terem aceito essa oportunidade, a gente debater um pouquinho aqui da desapropriação, que também é um assunto pouco debatido no direito. Verdade. Né, poucos profissionais atuam nessa área, e é uma advocacia interessante, porque você está ali atuando também de uma forma bem dinâmica, em que ali o interesse público e o interesse social, né? Você tem que estar ali tentando equilibrar os interesses também do privado, né, que é o proprietário do imóvel, para atingir um objetivo que seja satisfatório para ambas as partes. E a arbitragem já tem isso na sua concepção, né, de buscar a solução de uma forma mais célere e que dê mais ênfase à tentativa de conciliação, né, entre as partes, para que se chegue num acordo e isso elimine qualquer tipo de conflito e a paz social seja estabelecida, né, dentro de uma dinâmica em que você tem dois interesses conflitantes ali, né, principalmente na desapropriação, é a questão do interesse público com o interesse do particular. E se chega a uma situação em que vai ser oferecido um valor para desapropriar aquele bem particular, para o benefício do interesse público. Então, a arbitragem eu acho que encaixa bem nesse modelo jurídico da desapropriação. E em 2019, né, veio a Lei 13.867, em que instituiu na legislação que trata da desapropriação por utilidade pública a possibilidade da instituição da arbitragem. Então aí vamos debater aí um pouquinho sobre esse assunto. Excelente. Falando em arbitragem, qual a diferença de mediação e arbitragem? Excelente pergunta, porque a gente coloca tudo na mesma família, que é a família do que eu disse inicialmente, que são os meios fora do Poder Judiciário. Sim. Nós aprendemos anteriormente que eram os meios alternativos de solução de conflitos. Alternativos por quê? Porque eu tinha o método tradicional do Poder Judiciário e as outras formas de solução de conflitos fora do Poder Judiciário. Só que esse termo meios alternativos, ele não está mais usual, vamos dizer assim. Hoje nós falamos meios adequados, porque os alternativos davam interpretação, olha, o tradicional que é o correto, aquela dupla interpretação. E alguns juristas ainda falam meios prioritários, por causa da alteração do Código de Processo Civil, que fala que prioritariamente na solução de conflitos, independentemente de ser na área imobiliária ou outras áreas, né, deve-se utilizar inicialmente mediação, arbitragem, negociação. Eu fico com os meios adequados. Então, pois bem, a mediação e a arbitragem estão dentro dessa família de meios adequados.
Qual a diferença entre elas? Tanto a mediação quanto a arbitragem, nós podemos falar que são meios extrajudiciais. E no caso da mediação, a gente tem a mediação judicial também. Mas eu gostaria de focar aqui para quem está nos escutando, que eu vou focar na mediação extrajudicial, que acontece fora do poder judiciário. Tanto a mediação quanto a arbitragem, eu tenho a figura de um terceiro. Eu tenho as partes devidamente acompanhada dos advogados e o terceiro. Na arbitragem, o terceiro é esse árbitro. Esse árbitro tem função de quê? De apreciar as provas que foram apresentadas, o pleito que chegou até o colo dele e o árbitro decide. A gente pode ter em mente que a arbitragem tem a martelada, uma decisão. Já na mediação, o mediador tem a função de facilitar o diálogo entre as partes. O facilitar o diálogo entre as partes através de técnicas de comunicação, mas o mediador não vai decidir o conflito pelas partes. Então, para ser bem objetiva e bem assertiva, se eu vou para a arbitragem, eu busco uma sentença, que é um título executivo judicial. Se liguem, advogados, porque a arbitragem é um método extrajudicial, mas o resultado dela é um título executivo judicial. Sim. E a mediação, eu estou em busca de um consenso. Não que seja proibido o acordo dentro da arbitragem. Inclusive, dentro do procedimento arbitral, a primeira fase, obrigatória a fase de conciliação. Se houver um acordo dentro da arbitragem, o árbitro vai declarar aquele acordo por sentença, entre aspas, por uma analogia, que é como se fosse uma homologação, mas nós arbitralistas não gostamos de usar esse termo. Nós falamos declara por sentença, mas de forma geral, a arbitragem busca uma decisão de um terceiro, que é título executivo judicial, e a mediação, o mediador vai proporcionar com que as próprias partes cheguem à solução desse problema de forma consensual. Ninguém é obrigado a fazer acordo em mediação e aceitar a decisão de arbitragem. Camila, os usuários são obrigados? Eu diria, ninguém é obrigado a casar com a arbitragem. Mas se você casou com a arbitragem, o divórcio é só consensual. Ou seja, a parte contrária tem que aceitar, pular fora da arbitragem junto com você. Senão, a cláusula de arbitragem, se for uma cláusula cheia, perfeita, segue o procedimento e é obrigatório. Excelente. E dentro do Instituto, agora, levando já para a desapropriação, esses institutos agora, porque é uma inovação, eles agora podem ser aplicados tanto a arbitragem como a mediação no procedimento de desapropriação? Aí eu vou fazer só uma explicação rápida do que é um procedimento de desapropriação por utilidade pública, né? Você tem duas fases ali. A primeira fase são os atos declaratórios. O poder público decreta, chama de decreto de utilidade pública, onde ele demonstra a necessidade pública de utilização daqueles bens privados para ser desapropriado para fins de utilidade pública. Aí tem os requisitos previstos na norma. Daí, feita essa publicação do decreto, tem 5 anos para o município, o ente federado, estado, ou União, promover a desapropriação daquele bem. Aí é feita a abertura de um procedimento administrativo, em que inicialmente é identificada as áreas, vamos falar no caso de desapropriação de imóveis, as áreas são identificadas e os expropriados, que são as pessoas que vão sofrer desapropriação, eles são notificados para tomarem conhecimento daquele procedimento que está aberto e ali está já indicando uma oferta de valor pela desapropriação daquele bem. Se ele tiver de acordo, é firmado um termo de acordo entre o município, o estado, o ente federado, com o expropriado, e o procedimento segue valendo aquele acordo como título de registro no registro de imóveis para a transferência daquele bem imóvel para o poder público, mediante o pagamento do justo preço, né, do valor ofertado. Se a parte entendeu que estava justo, ok. Se ela entender que não está justo o valor oferecido, o procedimento, de acordo com a legislação vigente, segue para o Poder Judiciário. Aí o município promove uma ação de desapropriação judicial, quando não há um acordo. Contudo, antes de chegar ao judiciário, hoje a legislação, a partir dessa alteração de 2019, dá ao expropriado a opção de optar pela arbitragem ou a mediação para que se chegue na definição do valor da indenização, quando não há acordo entre as partes.
Então, é uma alternativa mais célere e dentro de um procedimento em que é garantido a garantia, né, fundamental das partes do direito contraditório, de se chegar num consenso ou o árbitro fixar qual o valor justo daquela indenização. Então, tem essa opção agora dos expropriados optar. E o importante é o seguinte, os entes estatais também têm que estar preparados a estarem com câmaras credenciadas para realizar esses procedimentos, tanto de mediação quanto de arbitragem. Aí eu passo a bola para minha colega Camila para explicar como que pode ser desenvolvido esses convênios entre o poder público e a arbitragem, porque até há pouco tempo tinha muita discussão se a arbitragem poderia ser utilizada pelo poder público. Já posso responder? Claro. Bom, o Fernando tocou numa das feridas da arbitragem. Quem pode utilizar a arbitragem? É porque a lei de arbitragem fala que pode ser objeto da arbitragem, que nós chamamos de direito patrimonial disponível. Uhum. E que dentro da seara administrativa falava o seguinte, olha, a administração pública está fora, porque o direito administrativo ele está calcado dentro da indisponibilidade. E a lei 9.307 do ano de 1996, que é a lei que instituiu a arbitragem aqui no Brasil, ela falava que pode-se utilizar da arbitragem pessoa física capaz e não fazia restrição à administração pública. Mas não era proibido. Não estava presente, não tinha menção, não tinha vedação. Só que os nossos colegas procuradores, advogados da União, do Estado, tinham a insegurança jurídica de ir para a arbitragem. Nós tivemos a reforma da lei de arbitragem no ano de 2015, que entrou em vigência em 2016, trazendo de forma expressa a possibilidade da arbitragem ser usada para conflitos vinculados à administração pública. Isso de forma geral, nacional. Para além disso, Minas Gerais, adoro ser bairrista, mas no ano de 2011, salvo engano, nosso governador era o professor Antônio Anastasia, nós tivemos o primeiro decreto, a primeira legislação estadual nacional que possibilitava o uso da arbitragem com a administração pública. Então, vocês verificam que mesmo de forma expressa, já tem um tempinho que nós tínhamos isso, e com essa forma expressa deu segurança aos nossos procuradores públicos na questão do princípio da legalidade. Sim. Só que eu vou contar um fato curioso para vocês. No ano de 1974, nós tivemos uma discussão sobre um caso de desapropriação. Fernando que fala o caso Laje, em que o caso Laje era uma organização, uma instituição privada vinculada à questão portuária e que tinha uma cláusula de arbitragem. Só que nós estamos falando de 1974. E a União foi desapropriar, e que eles não chegaram em acordo em relação ao preço e fizeram essa convenção arbitral na época. Não tinha lei de arbitragem, não tinha forma expressa, e o STF pronunciou de forma constitucional a cláusula vinculada. Então, essa historinha toda para trazer para vocês o seguinte, olha, de forma expressa eu tenho um marco desde 2016, mais ou menos. Até chegar 2019, vem a lei específica de desapropriação. Se vocês me perguntem, Camila, mas precisava dessa legislação específica? Eu, como defensora da arbitragem apaixonada, eu falaria com vocês, as legislações, os instrumentos legais que nós temos já é o suficiente para a administração pública ter segurança, mas eu não estou ali na cadeira do procurador público. Uhum. Na cadeira do procurador público, a legislação da desapropriação vetou qualquer insegurança que ele poderia ter. E esse caso que eu citei de 74 é o caso mais antigo que nós temos noticiado no Brasil do uso da arbitragem com a administração pública, exatamente em caso de desapropriação, que é o tema aqui da nossa roda. E tem antes de 74, sem ser da administração pública? Sem ser, antes de 74 tem a história, assim, não pode dar palavra e microfone para mulher professora, gente, mulher professora e advogada, não tem jeito, não tem jeito, mas a história da arbitragem remonta, como se a gente fizesse aquela brincadeira, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a arbitragem ou o poder judiciário. A utilização da arbitragem vem dos primórdios da Grécia, em que nós tínhamos
tínhamos pessoas líderes, né, que dominavam um conhecimento acerca de um determinado assunto e ele era indicado para solucionar aquele conflito daquela comunidade. Mas mais específico, no Brasil. Um registro no Brasil, sim, antes nós temos antes da nossa Constituição, a nossa Constituição do Império já tinha. Já vinha com o uso da utilização da arbitragem. Porque eu já vou começar a entregar também de novo a idade. Quem estudou anticódigo comercial, nós já tínhamos o uso da arbitragem lá. O próprio Código Civil, que foi alterado no ano de 2002, ele já previa o uso da arbitragem. A questão é que essa lei de arbitragem, ela trouxe um marco. Em 96, a lei de arbitragem trouxe um marco. Qual que é o marco dela, Camila? Ela torna vinculativa a cláusula compromissória, ou seja, se você elegeu a arbitragem, se a parte contrária não quer desistir da arbitragem, você vai seguir por arbitragem. Eu faço uma analogia, não sabe brincar, não desce pro play. Então, ou seja, se você não quer ir para arbitragem, não eleja a cláusula, porque desde 96 a arbitragem é vinculante. E uma outra grande inovação que veio no ano de 96 no Brasil é que a sentença arbitral foi instituída como título executivo judicial, ou seja, sem necessidade de homologação. Então, mesmo já tendo a previsão anteriormente em outros registros legais, em 96 que foi o marco. Excelente. Ô Camila, e quem que pode escolher o uso da arbitragem e a mediação? Poder público ou proprietário? Quando nós falamos em caso de desapropriação, Sim. a minha interpretação é que o poder público, subentende-se que o poder público já aderiu à mediação e à arbitragem. O Fernando me corrija se minha interpretação estiver errada. Sim, a legislação apresenta ali... É o primeiro caminho, é isso? Não. Não vai para o judiciário mais, por exemplo. É isso que eu quero entender. Não. Com a divergência do na verdade valor. É o seguinte, não tem a legislação deixa muito claro que é obrigatório o poder público já oferecer a arbitragem para o expropriado. O expropriado, de acordo com o artigo 10º-B aqui, é ele que tem que manifestar esse interesse pela arbitragem. Aí o proprietário... Ou mediação, né, Fernando? Porque a lei traz os dois instrumentos. O proprietário manifestando essa intenção, e subentende que aí o poder público vai estar vinculado. Só que vai depender se o poder público também tiver ali credenciado as suas câmaras. Arbitrais já previamente credenciados, porque a legislação traz nesse sentido, que tem que haver a existência. Não é vedado, nós até estávamos conversando antes aqui, a arbitragem ad hoc. Tem que ter, então, já estabelecido quais as câmaras que são credenciadas junto ao poder público para poder atuar nesse procedimento arbitral. O que a Camila falou, desde 2019 que a legislação, né, fixou na lei de desapropriação a possibilidade da arbitragem da mediação. Só que ainda assim, a advocacia pública tem muita dificuldade de aplicar esses institutos, porque os advogados públicos foram formados dentro do direito público. No direito público, aplica-se somente o que está previsto na legislação. O município não pode atuar fora do que está previsto em lei, né? Então, para criar essa cultura dentro das procuradorias, realmente é um trabalho de muita informação, de muita experiência, que a gente tem que sempre estar ali demonstrando a finalidade que tem a segurança jurídica e que vai trazer benefícios muito bons para o poder público. O que acontece? O que atrasa muita obra no Brasil? Quando é uma obra de vulto ou de grandes dimensões, precisa desapropriar muitas propriedades. É a morosidade do judiciário em resolver as demandas de desapropriação. Porque ali você cria um entrave, um atraso muito grande para o desenvolvimento das obras. E as obras paradas é custo que eleva. Então, assim, você tem ali a questão econômica e que o andamento do processo de apropriação mais célere vai trazer muito benefício para o ente que está promovendo aquela obra pública. Então, deixa eu ver se eu entendi. O desapropriado, ele vai optar, eu vou escolher a arbitragem para definir aqui, eu discordo do valor que foi avaliado bem e vamos caminhar. E aí o poder público já tem essa autorização,
dependendo se já tem lá as câmaras, eles escolhem a câmara em comum. Aí, no caso, o próprio proprietário indica dentro das câmaras credenciadas qual que vai ser estabelecido o procedimento, e o procedimento vai seguir as regras da Câmara, que já são as regras processuais da Câmara. Mas o que é importante dizer que na desapropriação, o foco da discussão, quando há divergência, fica bem limitado na questão do valor. Porque então, não tem assim, se vai desapropriar. Eu não tenho escolha se eu tenho que saber. É uma questão que é técnica. A valoração do bem imóvel vai de acordo com o que é avaliado por um perito expert, em que você vai fazer uma avaliação mercadológica, de mercado, avaliação lá do bem físico e das suas benfeitorias. Tudo isso tem normas já fixadas por institutos como NBRs e institutos de perícia, que já dão um parâmetro técnico para o avaliador para a gente ter um valor justo apurado ali. É feita uma perícia ou o próprio árbitro já tem a capacidade técnica de avaliar? É recomendável que o árbitro tenha ali um perito nomeado junto do processo de arbitragem para definir o valor. Porque o árbitro, na verdade, só vai conduzir o processo arbitral para declarar em sentença qual o valor justo, se houver divergência, se não chegar num acordo. Normalmente, quando a perícia é muito boa, o acordo sai. E principalmente também quando o ente público tem o dinheiro para pagar, que aí já é um fator político. Né, porque às vezes, desculpa te interromper, o próprio desapropriado, ele pode fazer, ele faz um levantamento, não é porque eu acho que vale tanto, não é, ele pode contratar alguém para fazer essa avaliação. Assistente técnico. Até antes mesmo, previamente, também eu tô pensando previamente, é tanto. É óbvio que a administração tem os engenheiros, as pessoas, né, corretores que já têm mais ou menos em mente quanto que ela entende que aquilo ali também seja. Então, muitas vezes, eles não precisam nem, dependendo se concilia ali. Por isso a importância da mediação como alternativa. Nós estamos na regra da arbitragem, mas a legislação, que foi bem citada pelo Fernando, ela possibilita que o usuário opte ou pela mediação ou pela arbitragem. Logicamente que se a gente for lá atrás na minha resposta à diferença da mediação para arbitragem, se não tiver acordo na mediação, eu vou ter que subir de forma escalonada para um método heterocompositivo, que será ou judiciário ou arbitragem. Mas a importância, o Fernando trouxe a questão dos procuradores terem consciência e educação jurídica da utilização, mas eu digo que essa consciência e educação jurídica também serve para os nossos profissionais, advogados privados da área do direito imobiliário. Como que eu vou instruir um cliente meu que não concorda e às vezes não concorda de forma coerente com um valor, né, que não está fazendo pirraça, que realmente eu acho. Como que eu apresento para ele, olha, nós vamos discutir isso no judiciário, o caminho é esse. Nós temos a opção da mediação ou nós temos a opção da arbitragem. O que acontece é que esse conhecimento é limitado. Os nossos advogados vinculados ao direito imobiliário, eu acredito que muitos nesse momento estão aqui nos escutando, não sabem da possibilidade que tem do momento que um cliente bater na sua porta, estou com um caso de desapropriação por utilidade pública, que ele, ao invés de cara, que tipo de ação judicial eu vou distribuir, que em primeiro momento ele tem que respirar, pensar, abrir o portfólio dele de design, de solução de conflitos e falar assim, a gente tem a alternativa A, B e C. Para isso a gente precisa de conhecimento, para isso a gente precisa de bater papo aqui. Sim, e uma questão importante, como para se chegar num laudo técnico de avaliação bem elaborado, havendo um expert árbitro, a facilidade desse árbitro para julgar é muito melhor, porque ele tem o conhecimento, ele sabe o que é uma avaliação imobiliária, ele entende, porque muitas das vezes, nós, até por experiência própria, acompanho desapropriações do município da região metropolitana aqui, nós tivemos casos lá que nós tivemos que pugnar a atuação de determinados peritos que tinham sido nomeados em juízo, tivemos que solicitar um apoio do Ministério Público, porque o que acontece? A perícia é importante não só para quem está sendo expropriado, é importante para a administração pública, porque você está lidando com dinheiro público. Exatamente. Então, o pagamento, a fixação do preço justo é preço justo tanto para a administração pública quanto para quem está recebendo.
E a gente identificou lá, até não era questão de má índole do profissional que tinha sido nomeado. A gente identificou que era questão técnica mesmo. Que havia situações na execução do trabalho que não estavam sendo adequados do ponto de vista técnico. Então é importante que, infelizmente, o juiz que está lá cuidando de 1000 causas, ele não vai ter essa expertise de entender numa leitura do laudo, identificar que, olha, tem um problema técnico ali, esse laudo não está correto. Né? De identificar, claro que o juiz se o advogado não mostrar, não... Pois é, tem o seu livre de convencimento, né? Então, assim, pode acontecer muito julgamento injusto, porque seguiu um laudo pericial que, infelizmente, não seguiu uma técnica correta. E é difícil a gente anular uma prova, né? De um técnico. Não, quem advoga sabe disso, depois que ela já está formada. Para substituir. É muito complicado. E um ponto importante para a gente deixar claro para o nosso ouvinte é que, trazendo uma das vantagens da arbitragem, é que o árbitro é especialista na matéria. Sim. Então, ele entende, ele é indicado de comum acordo, ou no mínimo quando pode sempre em número ímpar. Além de arbitrar, pode ser árbitro único ou 3. A Camila pode 5, pode 7. Pode, mas não é usual e ninguém vai querer pagar essa conta. Vamos de verdade. Até 3. Mas então, no caso de desapropriação por utilidade pública, eu iria ao árbitro único ou um tribunal com 3 profissionais. E será um profissional bem escolhido, com conhecimento técnico. Então, eu não vou indicar um profissional da área jurídica, da área de família, para poder atuar, porque não é a área dele. Mas imagina, num caso desse, eu trazer um expert, se for um tribunal com 3 profissionais, um advogado que domine direito imobiliário, que a especialidade dele é esse. Do outro lado, eu ter no tribunal um engenheiro de avaliação patrimonial, e eu posso ter um outro profissional da área jurídica, como eu também posso ter um contador, um economista. Legal. E por aí vai. Então, eu acho que esse ponto eu gosto muito da arbitragem, a questão da especialidade do profissional. Até chamar a atenção para esse ponto, nós como advogados que atuamos na área de desapropriação, é importante analisar bem a avaliação apresentada, porque a primeira avaliação apresentada é pelo ente que está desapropriando. Então, ali de cara, você analisando, sabendo analisar aquele laudo, você já vai identificar alguns problemas ali que você vai rebater na defesa e vai dizer, olha, esse laudo aí não aponta o preço justo do mercado. Então é importante ter esse conhecimento multidisciplinar para entender. O que acontece? Num laudo de avaliação, você tem vários fatores ali que são levados em conta para se chegar no preço médio final, né, daquele bem imóvel. Então você tem que entender de áreas de preservação permanente, do que está sendo descontado em razão da área que não é possível edificar nela. Então você pega áreas grandes que você tem várias características que precisam ser bem analisadas. E a questão também de avaliar de onde que o perito está pegando as informações de outros imóveis para comparar valores. Isso é importante, porque o que nós observamos muitas vezes em grandes desapropriações, infelizmente, alguns peritos se acomodam e começam a pegar a mesma levantamento de pesquisa que ele fez, aplicando em casos diferentes. Então, dá divergências nas avaliações. Valores, óbvio. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, quem eventualmente for receber uma carta de desapropriação, é importante estar bem assessorado, contratar advogado que tenha um entendimento, que tenha uma equipe ali que possa avaliar o laudo e fazer o contraponto. Chega para nós desapropriações de alguns entes estatais que a gente fica assim abismado com a falta de preocupação até técnica para apresentar a oferta. Chega a ofertar através de formulário, que não é laudo, só um formulário de constatação, principalmente em propriedades rurais, então, que é uma avaliação muito mais complexa. Né? É uma avaliação muito mais complexa, porque você não pode avaliar só a questão, você tem que fazer a avaliação também do impacto daquela obra, daquela construção que está sendo feita, né? Que ela vai impactar ali. Que vai impactar ali no funcionamento daquela propriedade rural. Então são situações bem distintas que têm que ser muito bem avaliadas.
Então, nós temos assim exemplos que a diferença entre a avaliação feita pelo órgão que está ofertando o valor da desapropriação, em que ele chama de preço justo, chega a ter diferença de 120%, 130%, 140%. Quando a gente apresenta o nosso laudo em defesa, né, ou quando é aberta a perícia judicial, a gente, junto com o assistente técnico, vai trabalhando. Então, é importante ficar atento e já previamente, se já ficar sabendo que sua área está dentro de uma rota de desapropriação, ficar atento também a buscar regularizar essas propriedades. Já previna. Já se prevenir nesse sentido, porque o que acontece? As dificuldades maiores que existem para o recebimento do valor das indenizações é a ausência de registro das propriedades no nome dos proprietários que se dizem proprietários que estão lá. Então, assim, que é a questão dos posseiros, né? Sim. Os posseiros têm que ficar atentos, porque senão vai ter dificuldade em receber os valores da desapropriação. Inclusive, até para participar da arbitragem, poder ter uma facilidade maior, é necessário que esteja com suas propriedades regularizadas. Isso vai facilitar muito o recebimento das indenizações. E é uma coisa que até que a gente estava conversando antes da gente iniciar a gravação. Porque quando é lote, porque quando tem casa e tal, é muito fácil você provar ali a posse. Porque muitas vezes não tem mesmo documento, é posse, a pessoa não tem, às vezes, nem interesse de regularizar, fica o imóvel, né, uns 30% mais desvalorizado, mas enfim, aí é uma escolha, né? Mas quando é lote, muitas vezes há divergência, um fala, não, o lote é meu, eu que estou na posse dele, e o outro fala, eu que estou na posse, e é difícil você mensurar ali posse de lote. E essa titularidade de quem não pode ser resolvido por arbitragem. Por quê? Para ir para a arbitragem, eu preciso de identificar quem são as partes do conflito, e as partes têm que participar de uma convenção arbitral. No caso da legislação de desapropriação por utilidade pública, a gente utiliza muito o compromisso arbitral, que é a escolha por arbitragem pós a existência do conflito. Quando é previamente, a gente, quando há um contrato, a gente coloca a cláusula compromissória de arbitragem, elegendo a arbitragem para solução de conflitos se tivermos um problema futuro. Mas nesse caso de discussão de posse, primeiro, não tem nem contrato. Então, como que eu vou para a arbitragem? Olha, posso ir por uma mediação? Posso, mas a outra parte tem que concordar aí. A parte que está um pouquinho errada, ela cai entre nós. Senão, qualquer um de nós aqui da mesa, se formos indicados como advogado de alguém que não está totalmente certo, a gente vai querer um método que é mais célere, que é mais eficiente? Não, eu vou querer a procrastinação. Verdade. Então eu vou fugir da arbitragem, da mediação e vou casar com o judiciário. E já aconteceu, agora, um caso assim, na experiência nossa do dia a dia, atuando com as desapropriações, a gente enfrenta muito essa questão dos posseiros que estão ali com contratos ou de gaveta, ou até tem a escritura pública, mas não providenciaram a transferência, não levou a registro, ou tem só contratos particulares assinados por pessoas já falecidas. Que também não constam no título. Não constam no título também. Então, assim, a gente tem muitas barreiras nesse sentido. O que nós tentarmos agilizar o andamento é chegar numa negociação comprovada. O que acontece? Quando vai iniciar o processo de administração, o ente expropriante, ele faz um levantamento todo da área, identificando, é como se fosse até um processo de regularização. Você vai identificando todas aquelas pessoas que habitam naquele trecho. Então você vai fazendo ali um cadastro técnico delas. Aí você faz um levantamento social, cadastra as famílias, identifica as benfeitorias, faz todo esse levantamento, forma um processo administrativo, e desse processo administrativo chamam essas pessoas para iniciativa de negociação de acordo em relação à oferta feita pelo município. Claro que você faz a avaliação das benfeitorias e a avaliação do terreno, né? Então, são identificados dois valores ali. Normalmente, para facilitar a desocupação, a gente chega a fechar um acordo em relação às benfeitorias e o valor referente ao imóvel. E os posseiros declaram que estão de acordo, porque não conseguimos identificar quem são os outros proprietários que estão no título, porque às vezes você não consegue nem localizar. Pra você ter uma ideia, nós temos experiências lá de títulos que são transcrições imobiliárias ainda antigas, que sequer estão registrados lá naquele município, estão registrados em municípios que tinham as comarcas anteriores, né?
que depois, com o tempo, foram abrindo novos cartórios nos demais Tem municípios. matrículas, mas tá lá ainda o registro. Tem matrícula de 1920, lá na região metropolitana, e que o registro é no primeiro ofício de Belo Horizonte. Haja história. Então, assim, você observa isso. Então, o que acontece? Aí paga-se lá as benfeitorias e a pessoa libera a posse, né? Aquele posseiro que está lá. É uma das soluções que tem. Mas ele fica com um sentimento também de certa injustiça, porque não recebeu o valor, muitas vezes é um valor mais expressivo, o valor do terreno. Mas eu falo para eles, olha, tem que buscar a regularização agora. Você tem vários métodos hoje disponíveis, né? Tanto até extrajudiciais, Exatamente. que facilita. Então, qual que é a minha orientação que eu queria deixar o recado aqui? Nós queremos. É o principal. Eventuais, A dica, né, que vai ouro. eventuais expropriados, fiquem atentos. Se houver notícia que houve uma decretação de utilidade pública, né, e que os seus imóveis vão estar sujeitos à desapropriação, que busquem orientação já preventiva e busquem regularizar suas posses. Busque transformar sua posse em propriedade, Isso. porque daí vocês vão ter a garantia de receber o preço justo da desapropriação. Perfeito. E assim, Fernando, a arbitragem na desapropriação, ela é institucional ou ad hoc? Conta pra gente dessas No modalidades. caso, um pouquinho delas. a legislação traz a possibilidade só da institucional. Só institucional. Isso, não pode se nomear um árbitro ad hoc para prosseguir, porque é o que a lei quis trazer de segurança para o setor público. Entendi. Uhum. Então, o setor público já tem ali suas câmaras pré-cadastradas, vamos dizer Sim. assim, porque são câmaras que já demonstraram no mercado da arbitragem uma idoneidade. Entendi. Porque a arbitragem é uma coisa muito séria. Muito. Então, assim, o poder público, a legislação transferiu a um particular uma atividade que antigamente era restrita só, né, à jurisdição pública. Sim. Então, é importante realmente o órgão municipal que optar em ter essas câmaras para realizar esses procedimentos através da arbitragem, sejam câmaras idôneas, né, que sejam de respeito no mercado e que tenham experiências bem-sucedidas no desenvolvimento desse processo. E eu chamo a atenção também que a desapropriação ela não é só feita pelo ente público da administração direta. Nós temos aí exemplos, Copasa, CEMIG, outras empresas direta. do setor elétrico, e que são empresas privadas, Sim. inclusive até listadas em bolsas, mas Sim. elas têm autorização para promover desapropriação. Então, hoje a gente tem muito aí a questão de linha de transmissão, de servidão, Sim. Uhum. de transmissão de eletricidade ou de outros serviços públicos, de gasoduto, toda essa situação, que as empresas, elas até por serem empresas privadas, têm já um entendimento melhor da aplicação da arbitragem, Interessante. entendeu? E é uma oportunidade interessante para desenvolver Sim. a desapropriação utilizando a arbitragem, porque é mais dinâmico, né? Então é um ponto aí. É mais célere. Outra vantagem. Lembram lá atrás que eu comentei que uma das vantagens da arbitragem é a especialidade do árbitro? Sim. Outra vantagem, tanto para o proprietário do imóvel quanto para o ente público, é a celeridade. Porque para o ente público, nós estamos falando de interesse público, e é um interesse público de uma construção que pode demorar, como Sim. o Fernando já ressaltou. trouxe aqui, ressaltou vários problemas. Então, a morosidade em concluir uma obra, em dar um segmento a uma obra, porque a Camila está no meio do caminho atrapalhando, vai impactar o interesse Verdade. público. Por outro lado, a Camila já sabe que ela vai ter que sair. E já que ela tem que sair, o que interessa para ela? O dinheiro no bolso o menor tempo possível. Com certeza. E o dinheiro da forma correta. Isso. Então, a arbitragem possibilita esse retorno financeiro e Mais esse rápido. ajuste do ente público de forma mais rápida. E o Fernando deixou um recadinho, eu também vou deixar aqui outro, né? Por favor, advogados da área de direito imobiliário, não afastem dos meios adequados, seja da arbitragem ou da mediação, por medo, por ignorância, por falta de um pouquinho de paciência, de sentar a bundinha na cadeira e estudar um pouquinho sobre esses meios. O que tem acontecido? Nós, às vezes, temos advogados particulares que falam, não vou para a arbitragem. Mas não vou para a arbitragem por quê? Porque eu não conheço,
porque eu acho que vai ser ruim para o meu cliente, mas eu nem sequer procurei saber como é um procedimento. Que acho que vai onerar Porque também na demais, faculdade, exatamente, a questão Acho que vai onerar. acha que o custo Acho que do nossa visão é essa, acha né? que o custo porque verifica, para quem está Sim. nos escutando, não existe justiça gratuita em arbitragem, tá, senhores? Você quer uma justiça privada, que é célere, que o árbitro é especialista, vai pagar. Da mesma forma que saúde, a gente não tem saúde pública e não temos saúde privada, eu faço muito essa analogia. Eu tenho justiça pública e justiça privada. Você vai ter um investimento em relação àquilo, mas eu digo que é um investimento, porque o tempo que vai perdurar aquele processo dentro do judiciário, por uma decisão que pode decorrer de um profissional que está ali com milhares de processos na mesa, como a gente já conversou aqui no início. Então, vale a pena o investimento. Então, por favor, advogados, estudem o que é arbitragem e não tenham medo de perguntar e até de perguntar para colegas que já estão na área, né? Pode-se trabalhar juntos, profissionais da área técnica com profissionais específicos da área. E quando a gente fala de mediação, mediação não é simplesmente perguntar tem acordo, não tem acordo, doutor. É um procedimento complexo. Então, outro mito que os advogados têm, independente de ser da área pública ou da área privada, que fazer acordo é perder. Fazer acordo é ceder, não necessariamente. Fazer acordo pode ser uma somatização de interesse e adequação de forma colaborativa dos dois lados. Mas para isso a gente tem que aprender. A gente não aprendeu a resolver problema em faculdade. É verdade. A gente aprendeu a criar processo. Sim. Tá aí o nosso gap. Só uma questão, um ponto importante que você tocou aí, a questão do custeio da arbitragem, né, das custas. A legislação trouxe aqui na lei de desapropriação o ente expropriatório que vai antecipar os valores. Isso é importante falar. Sim, importante. sim. E até dentro do judiciário, a gente observa que algumas procuradorias também não têm muito conhecimento da legislação e a prática diária da desapropriação, do andamento dos processos, e chegam a pedir ao juiz para que a parte que está questionando o laudo do ente expropriante, que faça antecipação dos honorários do perito. Está errado. Quem tem que fazer... A lei é clara. Eu tô até lendo aqui, Klaus. Quem tem que fazer a antecipação dos honorários do perito, porque o que acontece? É uma garantia até constitucional. Como a Constituição colocou lá, tem que ser indenizado por preço justo, a nomeação de perito e a perícia é uma questão de ofício. Ela não pode ser nem afastada pelo juiz. Então, eu tive um caso concreto nesse sentido, que o Estado queria alegar, não, eu estou satisfeito com o meu laudo aqui, eu não preciso do perito, passo para a parte que está interessada em questionar meu laudo, que antecipe o valor da perícia. Não, senhor, já é entendimento, né, já sedimentado na STJ, que quem tem que antecipar é o ente que está promovendo a expropriação. Excelente informação. Até porque não faria sentido, né? Não. Você está sofrendo a desapropriação. Isso. Você tem que agora Você pagar. Você não tem justamente, recurso, você tem que mobilizar, Não tem porque sentido a arbitragem algum. de forma, se não fosse com ente Dessa público, no caso da desapropriação, normalmente o ente público não arca com o adiantamento desses custos. Mas no caso da desapropriação, o sentido é justamente, não tem como você prejudicar quem, entre aspas, já está sendo prejudicado, tá, entre nós. E realmente, a arbitragem vem como assim, uma alternativa para que o expropriado analise o caso concreto, por isso que é importante estar bem assessorado. O que acontece? A arbitragem é quando você observar que realmente aquela oferta que o município, ou o Estado, ou o ente, ou qualquer outro órgão autorizado a desapropriar está oferecendo, não está de acordo com o preço justo. Então, hoje, para você demandar e discutir, você tem que ter muita segurança no que está fazendo. Não é uma aventura jurídica, você não pode também ficar ali litigando de forma temerária, porque Só para ganhar um tempo. né? porque Não como adianta. na arbitragem, né, a administração pública vai antecipar os custos da arbitragem. Mas se você não tiver razão também no seu questionamento do valor, você vai arcar com os custos da despesa, né? A conta chega no final. Chega. Com certeza. Gente, caminhando para o final já, assim. Primeira coisa que eu fiquei, né, com dúvida, tem alguma convenção arbitral indicada para utilizar nos procedimentos de apropriação? E queria que vocês pontuassem as vantagens e desvantagens.
Em relação à convenção, eu diria assim, não tem como a gente ter uma cláusula compromissória prévia, que eu não imagino, eu não tenho ciência se eu serei desapropriada e se eu serei por qual ente público. Então, normalmente, esse fato acontece no momento de discordância em relação à indenização de valor. Nesse momento de discordância, a gente tem 2 caminhos a serem seguidos, né? Pode, naquele momento, pactuarmos ali, através de uma cláusula compromissória, que eventual discussão acerca do valor a ser indenizado será através de arbitragem ou de mediação? Pode. Como também é possível que o expropriado vá a uma instituição de arbitragem, mas devidamente credenciada previamente, e convide a administração pública a participar do procedimento como que está previsto. Como é algo novo essa questão da arbitragem dentro da desapropriação, nós não temos nem muitos cases para a gente ficar contando aqui como que está sendo interpretado antes, o hoje e o depois. É algo que está se consolidando, construindo. Então, assim, se você me perguntar, Camila, tá indo mais por compromisso arbitral ou por cláusula compromissória? Eu não sei te dizer mesmo. Mas eu acredito que cláusula compromissória prévia lá atrás não vai ter, ou é imediatamente naquele momento que eu vou escolher a Câmara credenciada, vou escolher o número de árbitros, né, a sede da arbitragem que eu também tenho que escolher, dentre outros requisitos, ou através do compromisso arbitral firmado no momento em que a administração pública aceitar a Câmara credenciada por ela. Bom, queria até trazer uma novidade, né? Recentemente, o Estado de Minas Gerais decretou utilidade pública de todo o trecho do novo Rodanel, previsto para iniciar obras, né, nos próximos anos em Minas Gerais, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então nós vamos ter aí uma avalanche de demandas aí, né, voltada para desapropriação, envolvendo imóveis comerciais, imóveis rurais, imóveis que têm questões de posse a serem regularizadas, né? Então vai ter realmente assim, e vai ser uma oportunidade, uma experiência, porque creio que a concessionária que venceu o leilão, ela provavelmente vai ficar responsável pelo andamento desses procedimentos. Então, espero que aí, por ser uma entidade ali, né, multinacional, busquem a arbitragem como uma oportunidade de forma em que os expropriados poderão optar pela utilização da arbitragem para discutirem, né, a questão da valoração do valor justo das desapropriações. Que é o ponto-chave, né? E assim, se todos conscientizarem, e nós, advogados, que aí eu acho que é o nosso papel, porque o desapropriado, na hora que ele chega, que tô sabendo, meu vizinho, é sempre assim. Isso. Meu vizinho me falou, e às vezes ele nem sabe de decreto, não sabe, né? A fofoca. Que a gente está sendo desapropriado, o que eu tenho que fazer, porque falaram que vão pagar muito pouco, e o que eu tenho que fazer? Ele nos procura para isso. E aí é onde a gente vai orientar essas pessoas a procurarem esses procedimentos, justamente porque vai ser mais rápido. Mas o árbitro, ele vai saber? Sabe, porque você pode escolher a capacidade técnica. Então, você vai escolher ali um engenheiro, uma pessoa com formação jurídica. Você olha ali, né, as câmaras que já estão cadastradas, quem são os árbitros? Então, é muito mais tranquilo. E a diferença de ser um juiz, né, ou ser um árbitro, eu não vejo nenhuma diferença nesse sentido. E a facilidade da pessoa já saber que já vai receber aquela indenização, ela tem que confiar no processo. E aí isso é o nosso papel de esclarecer, né, para o nosso cliente, que é um procedimento seguro, que não tem diferença nenhuma e que vai ser muito melhor do que ele ficar lá no judiciário. Eu quero ir para o judiciário? Tudo bem, mas você vai ficar ali anos para atingir o mesmo resultado. E causa, a gente tem experiência e vivência disso, de um processo judicial às vezes dura 10, 15 anos, a pessoa às vezes nem então, ela nesse ponto que é importante, o que acontece? Né? Eu tenho escolha. O que acontece? A legislação foi recentemente atualizada das desapropriações por entidade pública, dando assim, mais celeridade à emissão na posse. Então o que acontece? Se o ente público ofertou, depositou o valor em juízo, o juiz não tem o que fazer, ele vai determinar a emissão na posse. Então, assim, é importante que o expropriado esteja atento
para ele garantir o recebimento do recurso dele da forma mais séria possível. Exatamente. O que é muito triste ver pessoas que ficam lá, dá a emissão na posse, aí tem que desocupar o imóvel e ainda tá lá o valor. Discutindo o valor. Resumindo, doutor Fernando, ele fica sem dinheiro e sem teto. Libera, o dinheiro tá lá depositado, mas se eu tô brigando... Deposita, muitas vezes não é o valor justo, Sim. aí libera só 80% daquele valor para o expropriado, e o restante fica lá para se ficar discutindo a diferença. E você muitas vezes não vê esse resultado. E é muito diferente de uma situação que ocorreu agora, com essa avaliação agora, do que daqui 10, 20 anos você voltar a retroagir, por mais que tenha correção, Sim. o impacto é O diferente. impacto é diferente. É muito diferente. E um ponto que lógico que nós estamos em evolução para resolver conflitos dentro da nossa trajetória profissional, até enquanto advogados, mas a gente pode pensar até na implementação de núcleos de mediação preventivos, quando Sim. o caso, por exemplo, do anel, que foi citado aqui pelo Fernando. Tá, a gente sabe que a gente tem a mediação, que tem a possibilidade da mediação póstuma, que existe a possibilidade da arbitragem, Sim. mas por que a gente já não implementa agora um núcleo preventivo de solução consensuais para recebimento dessas escutas, dessas necessidades dos interessados, para a gente não ter nem que chegar lá, porque a gente já falou aqui que a arbitragem tem custo, a mediação também tem custo, não que a mediação prévia não terá custo, mas eu precisarei muito de menos sessões, de profissionais com questão de qualificação de horas, menor durabilidade. Então, a possibilidade da gente economicamente mais viável e atingir o interesse público e o interesse social também é uma outra alternativa, a prevenção. Mas nós estamos todos co-construindo um novo cenário para resolver problemas que a gente não aprendeu lá atrás. Claro. E assim, eu atuo em processos assim, poucos de uma indenização que é antes do meu nascimento e a pessoa até hoje não recebeu. Vai receber Muito agora triste. precatório. Triste, Gente, é muito triste. triste. Então, assim, que efetividade tem? A pessoa não vai, já está muito idosa, os filhos é que estão recebendo. Não vejo sentido. Cabe a nós, né? Ter essa orientação. Tudo bem, se é uma escolha, se É uma quiser, escolha. ok. Mas tem essa morosidade que a gente não pode descartar. Então, acho que é o recado principal aqui do nosso bate-papo Sim, de hoje. Por isso que a né? gente está aqui hoje. Só para trazer um dado aqui interessante, graças a Deus, na atuação nossa lá junto ao município aqui da região metropolitana, até o momento não tivemos nenhuma sentença, temos conseguido resolver tudo por acordo. Parabéns. Excelente. Porque é difícil, Conhecimento fechar técnico, habilidade bastante de acordo. transacionar. né? Isso Porque aí. Faz diferença. Faz diferença no processo. Então, as pessoas precisam conscientizar disso. É aquela história que você citou. Acordo não é que as pessoas estão deixando de ganhar alguma coisa. Não tem isso. A pessoa tem muito... não vou fazer acordo. Não, porque você perder. Quem colocou isso? Eu quero a Mas isso decisão tudo, né, do juiz. É é cultural. Às vezes a decisão do juiz pode ser pior que o acordo. Mas como eu te Muito. disse, mas também tudo graças ao mérito de um trabalho de De um equipe, trabalho, né? claro, de vocês, de óbvio. peritos, né, advogados Multidisciplinar públicos, também. os advogados da empresa construtora e da empresa gerenciadora, que possibilita essa celeridade lá A união, na né, de resolução dos esforços. conflitos para desenvolver bem, né, e claro, sempre preservando o interesse público também com um olhar no social também, que é importante. Excelente. Gente, adorei nosso bate-papo. Deixem Nem aí. vi passando. Passa muito rápido. Onde que as pessoas, os nossos associados, podem encontrar quem tiver dúvida de desapropriação, também sobre procedimentos arbitrais e de mediação, deixa aí para vocês onde vocês podem ser encontrados. Bom, deixo o meu contato, né, do Instagram, sou Fernando Magalhães, só digitar lá que vocês vão me ver lá. No meu caso, vocês podem procurar a Universa Solução de Conflitos. No Instagram tá Universa Multiportas, Thales. Multiportas de várias formas de resolver controvérsias. Ou então Camila P. Linhares. Também me encontra no LinkedIn ou no Insta. Perfeito, gente. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês hoje aqui, de compartilhar um assunto que realmente muitos dos nossos advogados associados não têm domínio. São pouquíssimos advogados que atuam tanto com desapropriação e tanto com arbitragem. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Quero que vocês retornem novamente, vocês podem ter certeza disso, tá?
E, Débora, obrigada mais uma Obrigada. vez pela companhia Nós que aqui hoje. agradecemos também, muito Foi muito obrigado. bom. Excelente. Um abraço a todos os Me associados senti da em MAD. casa. Ai, que bom, isso é bem Agradeço importante. muito a associação e espero que seja útil aqui as informações que a gente passou. Com certeza. Obrigado. Gente, fiquem ligados. A gente vai ter o Locação em Pauta agora no início de setembro, dia 5. Vai ser acho que às 9 horas. Já estamos divulgando, então não deixe para fazer as inscrições mais tarde, porque já estamos começando já a soltar os ingressos. E vamos ficando por aqui. Acompanhem as redes sociais da AMAD e o nosso episódio sempre vai ao ar, ao meio-dia, pelo Spotify e pelo YouTube. Até mais. Até mais. Sim.